Bom dia, graça e paz do Senhor, que Deus abençoe tua vida, tua casa, que Deus seja generoso com você e realmente transforme aí a sua vida para a honra e glória dele. Hoje nesse devocional quero falar de uma coisa tão importante para mim e para você que nós devemos até priorizar isso, tá? Quero falar a respeito da nossa mentalidade. Como anda a tua mentalidade? Você sabe que a sua consistência na vida, falando de vida agora, sua consistência no seu trabalho, na tua saúde, no seu caminhar com a sua família, a tua consistência depende da tua mentalidade. E qual a nossa mente? No que a gente, aliás, no que a nossa mente pensa o tempo inteiro? Será que você pensa o tempo inteiro em fracasso? Você pensa o tempo inteiro em pecado? Você pensa o tempo inteiro em se libertar? A Bíblia tem alguns relatos que podem nos ajudar com relação a esse assunto e eu queria aqui transcorrer com vocês a respeito disso. Mas antes eu queria deixar aqui uma mensagem que é o seguinte: eu gosto de ler a Bíblia quando eu estou meditando, para que você veja que os assuntos que eu estou tratando realmente eles estão na Bíblia. Porque eu poderia aqui mencionar versículos, isso pode acontecer e às vezes vai acontecer, tá? Mas eu gosto realmente de ler um pouco da palavra de Deus, porque também as pessoas quase não leem a palavra de Deus. Então, você que me ouve aí, eu gostaria que você tivesse um pouquinho só de paciência. Mas vamos lá ao assunto, tá? Para a gente não perder tempo. Então, diz assim a palavra de Deus no livro de Romanos, no capítulo 8. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer que a lei de Cristo Jesus agora te livra do pecado, da lei do pecado e da morte. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa do ser humano, a lei não é ruim, mas a lei foi enfraquecida por conta dos nossos pecados, porque nós não conseguimos cumprir a lei. Deus, aí ele continua dizendo aqui assim, Deus o fez enviando o seu próprio Filho à semelhança do ser humano pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne. Veja bem, Jesus não pecou. Aqui ele está falando da natureza do homem que é pecador, mas Deus teve que enviar o seu Filho que não iria pecar para condenar essa lei que levava o homem à morte. Entende? A lei que julgava, porque a lei, irmãos, a lei é a lei. Se você transgride uma lei de trânsito, você é punido. Então a lei, quando era transgredida, havia uma punição. Amém? Para que, aí no 4 diz, para que a justiça, para que a justa exigência da lei se cumprissem em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo a natureza do Espírito. Já está mudando a configuração. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para a carne. Bom, eu vou parar no 4 aqui. O que aconteceu, irmãos, aqui até aqui? A lei, ela era incapaz de nos salvar. Não por conta da lei, por conta da nossa incapacidade de cumprir a lei. Mas quando Cristo Jesus veio e cumpriu a lei, então a lei passou a ser justa para nós. Por quê? Olha só o que diz, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo a natureza do Espírito. Então agora, se você anda segundo a natureza do Espírito, o sacrifício de Jesus, ele se fez lei por você. E a lei, você passa a cumprir a lei por conta do Espírito que vive dentro de você. E a lei passa a ser prazerosa. Passa a ser prazerosa. Haverão tropeços, mas o Espírito do Senhor já te justifica. Ele é a justa medida para você, desde que você se arrependa, ok? Vamos ao 5, agora a gente vai falar de mentalidade. Olha que coisa interessante, irmãos. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. O que o Espírito deseja? Que nós cumpramos a lei de Deus. É isso que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Entendeu? Pegou? Captou?
A mentalidade do Espírito é vida e paz. Que mentalidade que a gente tem que pensar? No que a gente tem que pensar? Na palavra de Deus, naquilo que vai alimentar o nosso espírito, não a nossa carne. Porquanto a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Olha, quando você pensa em pecado, você se torna inimigo de Deus. Por isso que você vive sem paz, sem tranquilidade, as coisas não conseguem dar certo. Mas quando você vive na mentalidade do Espírito, pois se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida em seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Porquanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a natureza carnal, para andarmos submissos a elas. Porque, se vivermos de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os seus atos do corpo, vivereis, porquanto todos os que estão guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Pois vós não recebestes o Espírito, que vos escravize, para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebestes o Espírito, que adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar Abba Pai. O Espírito, Abba Pai é paizinho. O Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Então, irmãos, a coisa mais importante a respeito de mentalidade não é a lei da atração. Não é a lei da atração. Não é a lei da atração, é você viver no Espírito. Quando você vive no Espírito, você rejeita a carne. Quais são as obras da carne? Lascívia, prostituição, mentira, adultério, roubo, né? Todo tipo de violência. Esses são os frutos da carne. Tudo aquilo que não presta, vícios, drogas. E qual é o fruto do Espírito? Liberdade. Que liberdade? Liberdade de não pecar, liberdade de não prostituir. Você não se sente culpado, você se sente vencedor, você se sente herdeiro, filho de Deus. Por mais que você está caminhando, de repente você tropeçou num pecado, você sabe que você vai pedir perdão, você vai lutar, porque aqui ele está dizendo que você tem que lutar contra a natureza da carne. Você vai lutar contra a natureza da carne, você vai lutar para não pecar mais. O que é lutar para não pecar mais? Poxa vida, você tem dificuldade com mulheres? Você vai começar a sair de perto de mulheres, porque você já tem a tua mulher. Você já tem a tua linda, querido. Você já tem a tua maravilhosa, aquela que você sonhou. Você já tem ela, você não precisa de outra. Se não está bem o teu relacionamento, o que você vai fazer? Você vai orar a Deus em espírito. Você vai falar com Deus. E você vai reivindicar a sua herança. Quando nós andamos pelo Espírito, nós podemos reivindicar a nossa herança. Olha só o que diz aqui, ó, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14. As pessoas que não têm o Espírito de Deus, que não têm o Espírito, não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas. Ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Então, nós temos a mente de Cristo. Então, qual que é a mentalidade que a gente tem que ter? Do Espírito.
Você tem que orar a Deus para que o Espírito de Deus entre em você, para que você seja batizado no Espírito. Quando você vive isso, sabe o que acontece? Tudo que você pedir vai acontecer. Tudo que você orar vai acontecer. Aqui um pouco mais para frente, nesse texto de Romanos, nós vemos o seguinte, que a natureza ela aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Entende? A sua vida vai começar a ir bem em todos os negócios, porque você tem uma mentalidade saudável. Você tem uma mentalidade que você não vai, sabe, seus olhos são bons. Se seus olhos são bons, você só vai ver as vitórias, você vai correr atrás das vitórias. Você não vai perder tempo pensando nos seus fracassos. Você não vai ficar perder tempo pensando que você não consegue perdoar alguém, que você não consegue vencer um pecado. Não, você vai pensar além daquele pecado. Você já vai pensar em você vitorioso, em você curado, em você um grande profissional, em você um grande empreendedor. Você já vai se projetar, entendeu? Porque você tem uma mente que te leva além. O Espírito de Deus nos leva além, queridos. O Espírito de Deus nos leva muito além. Muito além. Agora eu vou começar um novo trabalho numa nova empresa. E aí o pessoal pegou e falou assim para mim: olha, vem cheio de energia, vem cheio de energia. A minha energia, a fonte da minha energia, aliás, ela é inesgotável, ela é a fonte do Espírito. O resultado é sucesso. É isso que você tem que pensar na tua vida. Você está abrindo uma empresa, eu também tenho uma empresa que eu faço algumas outras coisas. Qual que é a minha mentalidade? É sucesso total. Também faço trade, sou super vencedor. Então nós somos super vencedores, ainda que esteja tudo o contrário. Nós somos super vencedores porque nós temos a fé. Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que temos certeza que vai acontecer. Como que a gente tem isso? Através do Espírito. Que Deus te abençoe, um grande dia para você, um dia cheio da mentalidade de Deus, cheio do Espírito de Deus. Lembre-se, você é herdeiro de Deus, você tem direito. Direitos, ó, top. Um beijo no teu coração, um excelente dia, tchau, tchau.